No começo do século XX, o entendimento que a humanidade tinha do universo era o seguinte: nós habitamos o planeta Terra, que orbita o Sol. O Sol, por sua vez, orbita o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. E por um tempo nós achávamos que a nossa galáxia era a única do universo. Eventualmente descobrimos que existem outras galáxias como a nossa. E elas não são poucas. Tem muitas galáxias espalhadas por todo o universo. Talvez isso faça você se sentir pequeno. Mas essa sensação deixa algo passar despercebido. Em nenhum ponto da nossa descrição do universo que eu acabei de dar, nós falamos sobre o passado ou o futuro dele. Isso porque até os anos 20 o consenso era de que essa pergunta não fazia sentido. O universo não tinha começo ou fim, ele sempre foi como ele era estático e eterno, nunca mudava, nunca teve um começo e muito menos terá um final. A primeira evidência para o contrário surgiu quando a recém-comprovada teoria da relatividade geral de Albert Einstein foi usada para calcular como a presença de matéria afetava o universo como um todo. A relatividade geral descreve a gravidade como a curvatura do próprio espaço-tempo. O Sol, por exemplo, cria um vale no tecido do espaço-tempo que meio que prende a Terra em sua órbita. A principal equação da relatividade geral é chamada de equação de campo de Einstein. Um dos lados da equação, com a letra T, está associado com a presença de matéria, e o outro, com a letra G, está associado em como o espaço foi curvado por essa matéria. Nada nessa equação impede você de colocar uma descrição de toda a matéria do universo e ver como isso afeta o espaço-tempo por inteiro. E vários cientistas da época fizeram justamente isso, independentes uns dos outros. O resultado depende de quanta matéria você chuta que existe no universo. Mas todos os cenários têm duas coisas em comum. 1. O universo está expandindo. 2. Num passado remoto, toda a matéria do universo estava junto num espaço pequeno, até que o próprio espaço começou a se expandir. O que isso significa é que, de alguma forma, o universo começou. Então ele evoluiu até onde nós estamos hoje. E essa ideia é a famosa teoria do Big Bang. A ideia de um começo para o universo era chocante e levantava a pergunta: o que veio antes do universo então? Como que o universo começou? Essa pergunta fica ainda mais enfática levando em conta o fato de que a teoria do Big Bang, que é o resultado de todas essas contas, falha em descrever justamente o começo do universo. A teoria do Big Bang descreve simplesmente o que acontece depois que o universo começa, mas não o começo em si. Alguns físicos respondem uma pergunta como essa dizendo que ela não faz sentido, que o Big Bang é o próprio princípio do tempo e falar em antes do Big Bang nem faz sentido. Mas não é sobre essa possível resposta que nós vamos aprender nesse vídeo. A resposta que nós vamos investigar é a seguinte: será que antes do Big Bang, o que existia era outro universo parecido com o nosso? Ou, em outras palavras, o universo é cíclico? Só antes de continuar, um aviso. Nós vivemos na era dos dados, e tudo que nós fazemos gera uma enorme quantidade deles. É possível saber quem está usando um computador baseado em como a pessoa mexe o mouse, por exemplo. E atualmente, saber trabalhar bem com eles pode ser uma habilidade que diferencia você das outras pessoas. Pensando nisso, a Lura está oferecendo a imersão de dados agora no mês de maio em parceria com Acreditas. São 5 aulas online e de graça para iniciar você no mundo da ciência de dados e machine learning. Você só precisa saber o básico de Python e lógica de programação, o que em 2022 você já deveria saber, principalmente levando em conta as promoções que a Lura faz para os inscritos no canal. E eu peguei vocês nessa. Para se inscrever, lembrando que é de graça, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas se inscreva logo porque as inscrições vão só até o dia 20 desse mês. Agora, de volta ao Big Bang, meus futuros cientistas de dados. Então a pergunta que não quer calar é: o universo é cíclico? A primeira versão de um universo que começa, acaba e começa de novo veio junto com a teoria do Big Bang. Se existisse matéria o suficiente no universo, a força da gravidade eventualmente juntaria toda a matéria que se afastou durante a expansão, recriando as condições iniciais que levaram ao Big Bang. Ou seja, era possível que, em um futuro distante, toda a matéria voltaria a estar compactada em um espaço minúsculo graças à força da gravidade. E outro Big Bang iria acontecer, recomeçando o universo. Essa hipótese ficou conhecida como Big Crunch. Se o Big Bang é traduzido como grande explosão, o Big Crunch é a grande esmagação. A ideia de um Big Crunch foi rapidamente descartada quando, graças às observações de astrônomos como Hubble, nós descobrimos que a expansão do universo estava, na verdade, acelerando, e não freando como a hipótese do Big Crunch previa. Mas esse não era o fim das ideias de um universo cíclico. Há pouco eu falei que a teoria do Big Bang é incapaz de descrever o começo do universo, ela apenas descreve o que acontece depois. Isso acontece porque no princípio do universo a matéria estava tão comprimida que efeitos quânticos e gravitacionais se misturam,
e ainda não existe uma teoria que combina gravidade e mecânica quântica. As nossas teorias físicas quebram quando gravidade e quântica se misturam, seja no princípio do universo ou dentro de buracos negros. Existem diversas tentativas de combinar relatividade e mecânica quântica, consertando os problemas matemáticos que impedem que a gente investigue esses cenários. E uma dessas teorias é a gravitação quântica em loop, que tenta estender conceitos da mecânica quântica, como a natureza probabilística da teoria quântica, para o próprio espaço-tempo. Infelizmente, tratar o espaço-tempo diretamente como algo quântico é impossível. Se fosse possível, toda essa história de gravidade quântica estaria resolvida em 1950. O que é possível é quantizar os caminhos de um objeto se movendo em um campo gravitacional. Isso é, ao invés de amarrar a quântica ao próprio campo gravitacional, você amarra ela nos caminhos que uma partícula pode percorrer quando é afetada por esse campo. Então você descreve o campo gravitacional como o conjunto desses caminhos possíveis. Essa mudança basicamente passa a descrever o espaço-tempo não como um tecido, mas como os fios desse tecido. Em particular, os caminhos circulares, loops, são mais fáceis de quantizar e fazer contas. Então a gravitação quântica em loops representa o próprio espaço como uma combinação desses loops de campo gravitacional. Se o espaço-tempo é um tecido, os loops são os fios desse tecido, que na verdade parece mais com uma cota de malha nesse ponto da história. Fora das escalas do mundo quântico, essa gravidade baseada em loops se comporta igual à teoria da relatividade de Einstein, mas ela não quebra na escala em que a mecânica quântica precisa ser envolvida. Então é possível resolver contas com gravidade e mecânica quântica ao mesmo tempo, inclusive as contas do que aconteceu antes do Big Bang. E o resultado foi apelidado de Big Bounce, que pode ser traduzido como grande ressalto. E sim, os nomes são péssimos. O Big Bounce descreve que nunca aconteceu algo como uma compressão total da matéria do universo, como no Big Bang usual. Segundo essa versão da gravidade quântica, não existe um Big Bang, mas existe algo parecido. O que acontece é que o universo como um todo passa por fases de expansão acelerada, na qual nós estamos agora, seguido de uma contração, seguido por uma nova expansão. O Big Bounce também explica o porquê disso. A contração surge da evolução natural do espaço-tempo, devido em parte à gravidade, mas também a outros efeitos quânticos um pouco complicados. E a expansão recomeça quando a matéria está comprimida o suficiente para que a gravidade se torne repulsiva. E isso é um dos efeitos de uma gravidade quântica. A teoria, inclusive, não exige uma compressão total de toda a matéria do universo. É possível que objetos do universo antes do Big Bounce sobrevivam ao bounce ou ressalto. Como, por exemplo, buracos negros supermassivos que encontramos no centro das galáxias. Esses buracos negros têm massas de milhões de vezes a massa do Sol e atualmente nós não entendemos como que eles ficaram tão grandes. Para eles terem atingido esses tamanhos via os caminhos normais, que é coletando massa no universo, eles teriam que ser mais velhos do que o universo. A solução, segundo o Big Bounce, é simples. Eles são mais velhos do que o universo. Eles estão acumulando massa desde antes do nosso universo começar. Talvez esses buracos negros sejam quase que eternos. Inclusive, se esse é o caso, é possível que o mesmo buraco negro que temos no centro da nossa galáxia hoje foi uma estrela 2 ou 3 universos atrás, com quem sabe até vida inteligente orbitando ela. E sim, isso é super ultra hipotético, mas é uma ideia divertida. A gente merece um pouquinho de diversão. Ok, mas se o universo existe nesse ciclo de expansão e contração, quando que ele começou? E é aqui que vem a ironia, ou poesia se você preferir, porque na gravitação quântica em loop, o universo também é eterno. Ele sempre existiu nesse ciclo de expansão, compressão e expansão de novo. Nós recuperamos uma cosmologia eterna, que é o que nós tínhamos no começo do século XX e desse vídeo. A grande diferença é que o universo não é, nem nunca foi estático. O próprio espaço-tempo está sempre em movimento, se expandindo, contraindo e recomeçando de novo, de novo, e de novo, e de novo. Muito obrigado e até de novo.